Olá, por que usar vigas metálicas em obras residenciais? Regularmente você vê gente falando que tem uma obra, um sobrado, mas eu quero colocar uma viga metálica. Quando realmente compensa utilizar, quando é uma maluquice completa. Então, começando, quais os problemas? Porque qualquer pessoa que vai analisar criticamente o sistema que ela pretende utilizar tem que saber as desvantagens. Começando, custo. Utilizar uma peça metálica, onde uma peça de concreto armado seria possível e extremamente similar, viola a regra do vergalhão de ouro. A regra do vergalhão de ouro, tem vídeo no canal sobre, mas basicamente você vai usar um material mais caro, do mesmo jeito que poderia usar um material mais barato, não tem como ser barato. 2. Mão de obra, que é outro problema. A mão de obra para soldar, pintar, fazer ligações e instalar vigas metálicas, assim como maquinários necessários, dependendo do peso da viga, é totalmente diferente da mão de obra para levantar alvenaria e concretar lajes. Logo, vai exigir contratar ou uma mão de obra que faça ambos, o que vai ser complicado e caro você achar um pedreiro que levanta alvenaria, concreta laje, solda viga metálica com qualidade, faz ligações, pinta e tudo mais. É meio complicado. E outro problema mais complicado ainda é contratar equipes diferentes. Por quê? Porque você contrata duas equipes diferentes, tem que pensar em compatibilização. Ao mesclar duas equipes diferentes na mesma região da obra, pode gerar conflitos, atrasos e outros problemas. E a culpa sempre vai ser da outra equipe. Você chega para o pessoal do concreto e pergunta por que a laje está atrasada, é porque o pessoal da viga metálica ainda não instalou a laje, está atrasado. Quem está atrasado é o pessoal da metálica. Se chega o pessoal da metálica, é porque o pessoal do concreto não instalou as ligações, daí o pessoal, entendeu? Então esse é o problema. Logo, para compensar, nós devemos contornar esses problemas. É possível contornar, mas essa é a primeira questão. Então, primeira questão, motivo 1, que contorna a questão 1. Porque o cliente ou o arquiteto quer. Porque, se for o caso, o cliente chega para você e fala: eu quero uma viga metálica suportando a minha laje. Eu quero. Eu não me importo, eu quero. Tá? Pronto, ele falou que quer, o que você vai fazer? Você vai colocar. Se o cliente quer uma viga metálica na casa dele e você quer um cliente satisfeito, coloca a viga metálica. Daí você tá, mas e o custo, a viabilidade, a mão de obra? O cara chega para mim e diz que quer e pronto. A questão é, imagina uma pessoa entrando no concessionário da Ferrari, né, e o vendedor abordando a pessoa e falando: não, você é doido, por que você quer comprar uma Ferrari? Você é doido da cabeça. Vai lá na loja de carros usados, compra um Uno 93, vai pagar menos que 1% do preço e é bem pertinho aqui, é muito mais fácil, porque aí você vai comprar uma Ferrari. Tá? O Uno tem mais espaço interno ainda, porque a Ferrari só tem 2 lugares, tá? E também tem motor, e também tem roda e tudo mais. Porque é a mesma coisa aqui. Você está chegando para o cliente, ele quer uma obra imponente, uma obra especial, e você fala: não, mas faz uma coisinha comumzinha assim, porque eu quero comumzinho. Não é o que o cliente quer. Mesma coisa aqui. Tá? Um vendedor que faz isso nunca ia vender nenhum carro. Tá? Ninguém teima em uma viga metálica sem análise se o principal objetivo é economia. Nenhum arquiteto vai lá e coloca uma viga metálica na fachada porque ele pensou: nossa, como que essa fachada seria mais barata? Não. É a mesma coisa aqui. Ninguém entra no concessionário da Ferrari se quer economia. Motivo número 2. Pois uma viga de concreto armado não atenderia. Aqui a gente tecnicamente entra próximo do motivo 1, né? Mas é mais ou menos questão de planejamento da obra. Tá? Mas em casos específicos, onde uma viga de concreto armado não venceria o vão, sem dimensões excessivas ou similar, é possível compensar por uma viga mista, metálica mais concreto, não puramente metálica, ok? E sim uma viga mista, trabalhando junto com a laje, aproveitando o altura da laje, se não se quer ter eficiência, ok? Então esse é um caso que a maior viga possível pelo arquitetônico, porque senão é sempre mais fácil aumentar a viga, mas digamos que o tamanho que o arquiteto não permite, uma viga de concreto não atende, seja na resistência, seja na deformação, seja em outra questão. E aí é possível colocar uma viga metálica. Está usando um material mais resistente que o concreto, mais claro, não vai ser uma viga leve, não vai ser uma viga econômica, mas é possível, ok? E agora outra questão, tá, mas não seria possível usar uma viga protendida? Até seria, mas o custo seria maior ainda que metálico para fazer apenas uma viga. Poderia usar aquelas maneiras de contornar que eu falo no vídeo de proteção em obras pequenas, mas a questão não é o caso de aplicar proteção em uma obra pequena para uma viga. Tá? Para 500 vigas em um prédio de 20 eventos, ok, agora muda a história, mas uma não, por causa do custo de mobilização. Tá?
Não seria possível utilizar outra concepção, trocar o tipo de laje, usar uma laje mais alta, outra coisa do tipo? Muitas vezes é. Muitas vezes é possível conversar tudo mais e desviar isso. Por isso que uma obra complexa deve ter análise de várias opções diferentes. Ok? Mas a questão é que, não sendo possível contornar, uma possibilidade é colocar uma viga metálica. Não a única. Motivo número 3. Porque as cargas são leves. O concreto armado tem a desvantagem de ser pesado. Mesmo uma viga pequena, é totalmente inviável instalar ela manualmente. Uma viga de concreto, como se eu instalar uma viga de concreto manualmente. Até uma verga pré-moldada, que é uma carga muito menor, tendo esse pequeno e tudo mais, já é complicado levantar ela. Imagina uma viga de concreto. O padrão é instalar com maquinário, pré-moldada instalado com maquinário. Então, ou fazendo a viga já no local que ela vai ficar o resto da vida. Tá? Isso não ocorre em cargas elevadas. Tá? Esse problema do concreto ser pesado não é uma desvantagem para uma carga elevada. Porque se uma viga já tem que suportar 15 toneladas, ela pesar 2 não é um problema. Não vai modificar drasticamente o custo. Agora, se a viga pesa 2 toneladas para suportar mais 1 tonelada, vai triplicar o custo. Okay? E se uma viga tem função de suportar cargas de telhado, é um exemplo. Claro que uma viga metálica pode compensar. Afinal, se eu tenho um vão grande, tenho só um vão 8, 9, 10 metros, eu vou ter que ter uma viga alta. Só que se essa viga for alta para suportar uma carga pequena, o peso dela vai ser mais crítico, ok? E aí vai ficar muito mais caro por causa do peso extra adicional pesado, ok? Claro, isso nunca vai acontecer numa laje, mas é um exemplo. Um pergolado não tem que suportar, é só o peso da peça, tecnicamente. Então, se eu faço uma viga com um material que é muito mais leve, pronto, eu reduzi o peso, então eu gerei basicamente uma bola de neve aqui, né? Eu quero fazer uma viga para suportar só o peso próprio dela. É muito mais fácil uma viga metálica, porque vai ser uma viga muito mais leve, daí a carga é muito menor, ela vai ficar mais leve, deve ser menor e vai gerar uma bola de neve. Ou servir como volume arquitetônico, né, que vai ser fechado com materiais leves. Ela pode ser mais eficiente com aço, porque a carga, o peso do concreto pode ser inviável. Motivo número 4, limitações executivas. O processo de instalar uma viga metálica é levanta a viga, coloca ela no lugar, instala as ligações e pronto. O processo de instalar uma viga de concreto é faz a forma, monta a caixaria ou as formas como todo, né? Inclusive escoramentos e travamentos, montar a armadura, instalar a armadura na caixaria, concretar, esperar a cura e remover o escoramento da caixaria. Ok? O pé direito alto, imagina que eu tenho um pé direito duplo, por exemplo. Fazer caixaria dificulta, montar caixaria dificulta, instalar armadura na caixaria dificulta, concretar dificulta e remover escoramento de caixaria também dificulta. Daí você vai dizer, tá, mas se vai ter laje de qualquer jeito, ok, se for ter laje, já vai ter tudo isso, então não é diferença. Mas dependendo do caso, se for feita uma laje tipo telha mista, né, a steel deck que é chamado, mas é basicamente telha forma, telha mista, eliminaria totalmente esse score, se bem planejado. Ok? E eliminaria esses problemas. Próximo, prazo apertado dificulta a quantia de passos, né? Porque eu tenho que fazer 7 passos e eu tenho que esperar a cura. E a cura pode ser 28 dias como base, né? Claro, no caso do projeto dá para apertar isso, mas muitas vezes vai ser o padrão 28 dias e daí vai atrasar bastante. As formas, e além disso vai ficar 28 dias com escoramento ali no térreo, né? E não vai poder sentar cerâmica, não vai poder fazer nada ali porque está escoramento atrapalhando. Próximo, formas que não vão ser reaproveitadas aumentam o custo. Né? Então, ok, vou fazer uma viga de concreto e eu vou considerar no custo que eu vou reutilizar a caixilha 5 vezes. Mas se o cliente comprou tábua nova, ela vai ser usada para fazer a viga e daí não vai ser usada mais para nada, é só uma vez, não vai ter essa vantagem. Ok? Então, vai aumentar o custo das formas consideravelmente. E falta de fornecedor adequado dificulta a etapa 5, né? Que é a parte de concretar. Se eu preciso de uma viga de uma FCK elevada, por questão de cargas pesadas, alguma coisa do tipo, eu tenho que ter um fornecedor que me forneça esse FCK elevado, tenho que ter garantia que me forneça esse FCK elevado. Se eu quero misturar na obra, eu tenho que ter um engenheiro que vá na obra e que controle a concretagem. Também é uma complicação, muitas vezes, porque muito engenheiro vai na obra para tirar 2 fotos e pronto. Ok? Motivo número 5. Regra do vergalhão de ouro foi contornada. Ok? Então, uma outra questão que pode acontecer é que, lembra, se eu for usar da mesma maneira uma viga metálica que uma viga de concreto, não vai compensar. Agora, se eu usar de uma maneira diferente que eu não consigo fazer com concreto, mas que metálico é bem fácil. Por exemplo, uma viga treliçada. Ok, você está usando um material mais caro, mas de uma maneira que é inviável para concreto. Como é que você vai fazer uma treliça de concreto?
né? Tecnicamente, uma viga de concreto, ela funciona como uma treliça, um modelo de Ritter e Morse, mas a questão é, uma treliça mesmo de concreto não faz sentido. Né? E coberturas, né, que é o padrão que você vai ver, onde que eu vou ver uma treliça metálica em uma obra? Num telhado, porque o telhado da obra é muito comum ter um vão maior, tudo mais, que a estrutura seja metálica, seja uma treliça. Okay? E isso é muito complicado fazer uma treliça de concreto. Né? Primeiro que a caixaria seria extremamente complexa de montar, e segundo, se for montar e depois levantar, seria muito complicado de levantar e montar. Né? Além de quebrar no impacto no caminho e tudo mais. Então, coberturas já são parte da resistência, onde metálica é o padrão. Né? Quase toda casa tem uma cobertura metálica, ou às vezes de madeira, mas geralmente metálica. E é essencial que seja dimensionado se o cliente busca uma obra que não vai destelhar. Porque uma das coisas que mais acontece em obra, fala, o vento nunca derrubou uma obra minha. Muito dinheiro fala, que ele vai desativar o vento, aperta o botão desativar vento. Mas a questão é, será que o vento nunca destelhou uma casa? Porque vento, a primeira coisa que acontece com ventania é casas são destelhadas, porque não teve uma ligação adequada. Ok? Agora a pergunta, mas em vão grande? Se o projeto seja vão grande, que uma viga de concreto armado tem dificuldade de ver se o vão é 10 metros, mas não acontece. Tá? Você falhou em pré-dimensionar a viga, você não pré-dimensionou a viga adequadamente, por isso que ela está falhando. Okay? Nada impede uma viga de concreto armado vencer grandes vãos. O tamanho de uma residência é possível vencer uma viga de concreto armado tranquilamente. Claro, vai ser uma viga cara, alta e pesada, mas a viga metálica vai ser mais cara ainda e também vai ser alta. Afinal, é um aço de menor resistência para tração. Quando a gente vai pensar numa viga, ok, na força de tração, vergalhão, embutido concreto, a única questão que ele tem que ser, foi fabricada a resistência, 5 toneladas por centímetro quadrado. Aço mecânico, que vai ficar exposto, que tem que resistir corrosão e tudo mais, 2,5 a 3,5 toneladas por centímetro quadrado. Tem que colocar mais aço na tração. E na compressão? O aço é 100 vezes mais caro, às vezes até mais do que 100 vezes mais caro que o concreto pela mesma área, pelo mesmo volume. Por mais que o concreto resista 10% que o aço resiste, ou 8% ou 5% do concreto mal feito, ainda assim a contra custo de 1%. Então, você está usando um material eficiente e um material econômico contra um material ineficiente e caro. Qual que vai vencer? É óbvio. Tá? Vigas metálicas são usadas na prática de maneira eficiente apenas quando respeitam os motivos 3 ao 5 e pode ser usadas no motivo 1 e 2, sabendo que não são econômicas. Então, coberturas metálicas, fiz uma treliça, por exemplo, é uma questão. Se é uma limitação executiva, tudo mais, tem que ficar a obra tem que ficar pronta logo, tudo mais pode ser uma questão. As cargas são muito leves, também é uma questão que o metálico vai vencer. Agora, 2, né, uma viga de concreto não atenderia. Eu vou ter que fazer uma viga complexa metálica por causa de resistência e rigidez, daí não vai ser barato de qualquer maneira, seria mais eficiente modificar a concepção. E motivo 1, o cliente quer, o cliente quer, ele não está buscando economia, ele está buscando o que ele quer, ok? O que eu quero não é engenharia, tá? Recomendo você assistir às aulas da regra do vão grande, tem várias aulas no canal justamente sobre isso, né? E lembra, vão grande requer uma viga grande, não uma viga metálica. Okay? Única exceção é se a obra toda de madeira, daí você faz uma viga metálica se tiver algum vão muito pesado, né? Porque vigas de madeira acima de 30 centímetros são inviáveis, é complicado conseguir no mercado, daí uma viga metálica pode compensar no custo, mas geralmente não é o caso e metálica não é usado assim. Tá? E por questão final, marketing, né? Estruturas metálicas são padrão em telhados residenciais e devem ser dimensionadas em projetos que não sejam pela metade, que muito projeto hoje em dia muito engenheiro acha que telhados são um buraco. Para aprender na prática como dimensionar coberturas e telhados, eu tenho o curso de metálicas, onde eu abordo inclusive o dimensionamento de coberturas residenciais. Eu também abordo como dimensionar vigas mistas e mesclar os sistemas no curso de concreto mais metálica e como mesclar alvenaria com concreto, com metálica no curso de metálica mais parede estrutural, que daí nesse você também ganha as aulas de metálica leve, popular chamado erroneamente de steel frame. Ok? E para reforçar a base, o livro Mínimo de Estruturas aborda todos os conceitos desse vídeo. Tá? Todos os conceitos que eu abordei aqui também já estão abordados dentro do livro Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil. Okay? Um engenheiro civil que tivesse lido esse livro não teria dúvidas e tudo mais de quando que uma viga metálica deve ser usada em uma obra. Ok? E aborda todos os conceitos, assim como o planejamento de projetos, e também aborda a escolha adequada de materiais. Todos os meus cursos, todos os meus livros podem ser adquiridos no link da descrição do vídeo que está ali embaixo.
ou também na minha bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto seja então, vigas metálicas podem ser usadas. O mais comum é num telhado da residência, que é o padrão de usar uma viga metálica tecnicamente, né? Mas não, mas eu tenho um vão grande, mas eu não, tá? É nesses casos aqui que vigas metálicas são eficientes, beleza? Então até a próxima.